Boa tarde. Estou feliz de estar aqui com vocês, mas eu sempre digo, é um desafio para mim, né? Porque a gente vai falar sobre a palavra do Senhor, mas é ela que nos dá ânimo, é ela que nos alegra, é ela que nos fortalece. E eu quero que vocês passem esse tempo aqui junto comigo, junto com o Senhor, que me ajudem a refletir sobre essa palavra tão bendita, que é a palavra do Senhor. O tema de hoje é o desejo de estar em casa com aquele a quem amamos. É um desejo natural na gente, né? De querer estar em casa junto com aqueles a quem nós amamos. E esse tema eu tirei desse livro aqui. Não sei se vocês conhecem. O nome é Ainda Melhor que o Éden, da autora Nancy Guthrie. E ela faz uma explanação do livro de 9 maneiras que a história bíblica ela muda a nossa história. E eu vou falar hoje sobre uma das histórias que ela conta, é a história de uma habitação. Então, para eu introduzir esse tema, eu queria trazer essa ideia aqui para nós. Nós temos esse desejo de estar em casa com aqueles a quem amamos, não temos? Temos. Mas como que você faz para reunir essas pessoas que você ama em sua casa? Vão pensando, vai passando filme, vai respondendo isso para você mesma. Com que antecedência você os convida? Pensaram? De que forma você os convida? Qual é o ambiente que você prepara para que eles venham? Quando vocês estão juntos, qual é o sentimento que mais fica evidente ali, naquele momento de estar no lar, de estar junto com aqueles a quem a gente ama? Mesmo nesse momento de sentimentos, existem tensões. O que você prepara para eles? Como você serve? Como você apresenta aquilo que você preparou? Quanto tempo você gasta nesse preparo? Quanto de você põe nesse preparo? Quanto você gasta monetariamente nesse preparo? Com que frequência você os chama? Uma pergunta mais difícil. Quantos deles lhes são gratos por aquilo que você fez? Outra pergunta difícil também. Eles reconhecem que você faz isso por amor? Acho que uma pergunta mais difícil um pouco, mas bem verdadeira. Você já se sentiu frustrada, cansada, irritada e já pensou em parar de fazer isso? Acho que como eu, algumas vezes, né? Mas esse desejo de estar em casa, estar num lar com quem se ama, ele deve ser um aspecto da criação, da maneira que Deus nos criou, a imagem e semelhança dele. Porque a Bíblia toda é a história de um Deus executando o seu plano para estar em casa com aqueles a quem ele ama. Eu estava nessa parte do livro, a história de uma habitação, quando eu me peguei meio uma mudança. Eu morei por quase 30 anos num local e mudei. E meio a essa mudança, é tanta coisa para você mexer, é tanta coisa para você guardar, empacotar, levar, pôr de volta. E lendo essa parte do livro, eu pensei assim, Senhor, eu achei que quando Jesus me converteu, quando Jesus veio e se apresentou para mim, eu fui entendendo que eu fui salva antes da fundação do mundo, que Deus já tinha me escolhido, e um dia alguém apresentou o Evangelho, e ali eu nasci de novo. Eu achava que era simples assim. E esse capítulo foi me mostrando o trabalho que o Senhor tem ao longo da história para me fazer esse convite, para estar em casa com Ele, porque Ele me ama. Não só a mim, a vocês também. Bom, me acompanhem aqui.
O primeiro lar. Foi gostoso o que você falou, né? Que o primeiro lar do bebezinho é o útero, né? É quando o filho chega no nosso ventre. Mas aqui no livro, ela falou que o primeiro lar que o Senhor criou para habitar, para estar com aqueles a quem Ele amava, foi o Jardim do Éden. Deus criou o céu, a terra, Deus mobiliou aquele lar com montanhas, com vales, com lua, com estrelas. Deus enfeitou aquele lar com flores. Deus trouxe provisão para aquele primeiro lar. As árvores eram frutíferas. Deus fez aquele lar para estar com aqueles a quem Ele amava. E ali Deus colocou um homem e uma mulher, Adão e Eva. E Deus é maravilhoso. Deus criou Adão e Eva para ser filhos. Então, eles foram criados com uma capacidade de escolha. E eles, infelizmente, deram boas-vindas a um invasor naquele lar e deixaram que aquele invasor se sentisse à vontade no lar do Senhor. Gênesis 3:8 fala que Deus, na hora de estar com eles, falou com eles, os chamou no meio do jardim e eles se afastaram. Eles se esconderam. Por quê? Porque a desobediência deles tinha dado a luz ao pecado. E ali houve a separação entre eles. Dentro daquele lar, eles teriam que ser despejados. Eles não poderiam mais viver na presença de um Deus santo. E a beleza do Evangelho me esmaga, gente. Eu acho maravilhoso esse mais do Senhor para nós. Quando a gente pensa, pronto, acabou. Ele tem mais graça. Ali, né, naquele ambiente deles terem que sair da presença de Deus, a vontade, o desejo de Deus em estar com aqueles a quem Ele ama, não pode ser frustrado pelo pecado, pelo erro ou pela indiferença humana. Ali, naquele local, Gênesis 3,15, Deus dá início ao seu plano redentor. Ele diz, Jesus virá. Gênesis 12:3. O plano redentor de Deus, para que eles voltassem ao lar. Deus chama um homem, Abraão. E Deus fala para Abraão, sai dessa terra. Eu vou levar você para uma nova terra, um novo lar. Gênesis 12:7-8. Deus aparece a Abraão e diz que daria a descendência, a família de Abraão, àquela terra. Ali mesmo, Abraão fez um altar. Passando daquele altar, para o lado oriente de Betel, ele armou uma tenda. E diga-se de passagem que Betel quer dizer casa de Deus. Deus fez um novo lar, uma tenda para poder estar com aquele homem, com aquela família. Depois disso, em Gênesis 17:7, Deus apareceu de novo a Abraão e agora ele fez uma aliança, onde está escrito assim, estabelecerei a minha aliança entre ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Deus estava dizendo para ele, nós estaremos unidos perpetuamente, nesse caminhar de volta ao lar, nós estaremos unidos perpetuamente, você e a sua descendência. E lá em Gênesis 26:24, Deus aparece para o filho de Abraão, para Isaque, e fala assim, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Nós só podemos falar aos ouvidos dos nossos filhos. Só o Senhor fala aos corações dele. Quando eu estava meditando nesse Gênesis 26:24, eu pensei assim, já pensou, Senhor, quando um dos meus filhos, pense em vocês também, quando um dos seus filhos, num momento difícil, estiver em oração, e o Espírito Santo sussurrar ao ouvido dele assim, ó, eu sou o Deus da tua mãe, eu sou o Deus do teu pai.
Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor da tua mãe, minha serva, do teu pai, meu servo. Olha que a promessa do Senhor ali, e dá o lar não só para nós, mas para os nossos filhos. Eu achei tão lindo isso, porque a gente sabe que quando a gente ora, o Senhor fala, o Senhor confirma com a gente. E aqui Deus estava fazendo isso para o filho do Abraão. Como a gente deseja esse momento na vida espiritual dos nossos filhos, não é verdade? Independente da idade deles. E assim foi com Abraão, Isaque e Jacó. Esse novo lar foi um altar, uma tenda, uma aliança. E Deus continuou com esse plano de trazê-los de novo para o lar. Mas depois, na geração de Jacó, José já estava muito longe. Vocês lembram? José estava no Egito, muito longe, muito distante daquele lar que o Senhor estava construindo para eles. Então Deus envia um libertador, Moisés. Moisés libertou o povo do Egito e caminhou com ele pelo deserto. E vocês já pensaram um lar no deserto como seria? Eu achei um lar maravilhoso. Deus é extravagante no que Ele faz. Ele é cheio de soluções. Não se esqueçam disso. O nosso Deus é cheio de soluções. Ele tem todas as respostas. Foi um lar muito diferente. Um lar onde a presença de Deus era vista de dia numa coluna de nuvem. E à noite, esse lar, essa presença era uma coluna de fogo. Era ali que Deus fez um lar no deserto para estar com aqueles que Ele amava. E deve ter sido um lar especial, porque foram 40 anos, né? Mas Deus, Ele tinha um plano melhor, uma arquitetura mais elaborada para estar com os seus filhos. Ele entrega um projeto de um novo lar na mão de Moisés. Não seria só uma tenda, só um lar, só uma casa, seria um tabernáculo. E esse tabernáculo era detalhado. Deus tinha o projeto inteiro e Ele instruiu Moisés com isso. Porque Deus passaria a habitar no meio do povo dele, no centro daquele acampamento, como um símbolo de estar habitando no meio, no coração, no centro da vida deles. Em Êxodo 25 Deus fala, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo 29, 46. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. E lá em Êxodo 40, 34, quando o tabernáculo ficou pronto, está escrito que então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Olha que coisa mais linda. Deus vai caminhando com o povo, Deus está nos levando para o lar. E esse lar, Deus vai provendo de acordo com a situação, com a época, com o caminho que o povo está fazendo. Então fica claro o plano redentor de Deus. Ele pegou um homem, a sua família, que virou um povo. Era um povo, porque andava no deserto. Um povo não é uma nação, porque não tinha uma terra. Quando Deus dá a terra, aquele povo vira uma nação. E agora essa nação, ela vira um reino, porque a gente chega em Davi, em Salomão. O templo seria construído, o lar do Senhor, a casa do Senhor, onde Deus se manifestaria àqueles que Ele ama. E assim, da mesma maneira que Deus instruiu Moisés para o tabernáculo, Deus instruiu Davi. E Davi passou a instrução para Salomão, para o filho dele, para a construção do templo. E eu também quero lembrar que aqui templo, na palavra hebraica, é habitação, é casa do Senhor. Então é esse lar do qual nós estamos falando. E quando a arca da aliança foi posta no lugar do templo,
1 Reis 8:10, a nuvem também encheu essa casa do Senhor, provando a presença do Senhor lá. Mas, gente, eles subestimaram a presença do Senhor ali. Como? Eles se acostumaram com o santo, com a presença. Eles acharam que aquele templo jamais seria destruído. Construído com cada detalhe, com cada riqueza, com cada expressão, com cada material. Durante tanto tempo, a gente sabe que o reino se dividiu e o templo foi destruído e reconstruído e destruído novamente. E aí eu penso, pronto, acabou essa ideia do Senhor fazer um lar para estar com aqueles a quem Ele ama. Não. Aí, Deus manda o seu Filho. Ele vem tabernacular conosco, vem habitar no meio de nós. Agora, Ele não é mais uma tenda, Ele não é mais um tabernáculo, agora é o Deus Emanuel, vivendo aqui na terra, sentindo o que a gente sente, entendendo o coração do ser humano. E eu gosto muito de, quando eu passo por dificuldade, lembrar que Ele sabe o que é sentir tristeza, Ele sabe o que é sentir dor, Ele sabe o que é ser desprezado. Esse é o nosso Deus. Não é um Deus longe lá, que não sabe o que é ser humano. O nosso Deus sabe o que é ser humano. E o plano de Deus em estabelecer esse lar com pecadores redimidos, como eu e você, consumiu Jesus, esmagou Jesus na cruz. E esse templo, Emanuel, 100% Deus, 100% homem, foi morto. O verdadeiro templo foi destruído. Mas por ser o verdadeiro templo, por ser Deus, ele foi reconstruído em 3 dias. E quando Jesus sobe aos céus, agora como o Senhor vai se relacionar com o seu povo? Jesus manda, o primeiro ato de Jesus quando chega no céu é mandar o Espírito Santo. Então agora, Jesus não habitaria apenas entre os seus, ele habitaria neles. 1 Pedro 2,5 fala que somos pedras vivas que estão sendo edificadas como casa espiritual, crentes comuns, como eu e você. Então, Deus começa do Éden, vai passando para a tenda, o tabernáculo, o templo, a vinda de Jesus e a vinda do Espírito Santo habitando na gente. Nós, aqui hoje, na Mulher Esperança, dia 17 de setembro de 2024, nós somos pegas nessa parte da história da construção de um lar do Senhor para que Ele possa estar com aqueles a quem Ele ama. Nós somos templos do Senhor. A gente já ouviu falar isso, não é? Se eu perguntasse para você, você é templo do Senhor? Você ia falar, sou, como eu falaria. Mas esse estudo trouxe tanto entendimento aqui para mim, e eu queria que Deus desse a graça, que vocês absorvessem isso. Na língua original, templo é santo dos santos. Vocês lembram? O templo, ele tinha 3 lugares, ele era dividido em 3 lugares. O pátio dos gentios, o lugar dos santos e o lugar santíssimo, o santo dos santos. Esse santos dos santos era o lugar que o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano, amarrado por uma corda, caso ele passasse mal lá, para eles puxarem ele para fora, porque ninguém podia entrar lá, aonde a Arca da Aliança estava, aonde o sumo sacerdote fazia a expiação pelos pecados, e aonde a Shekinah, a glória de Deus, vinha. Quando a Bíblia fala que nós somos templos do Espírito Santo, ela está dizendo que o nosso corpo é o santo dos santos. Ela está dizendo que o nosso corpo é onde a glória de Deus se manifesta. Somos moradas do Senhor. O apóstolo Paulo complicou mais para mim ainda essa sensação de falta de entendimento do que eu sou como templo do Espírito Santo. Ele fala que nós somos templo do Deus Pai, do Deus Filho
e do Deus Espírito Santo. Capítulo 1 de Efésios, Cristo habita plenamente em nós. Capítulo 3 de Efésios, somos tomados de toda a plenitude do Deus Pai. Capítulo 5, 18 de Efésios, enchei-vos do Deus Espírito Santo. O Deus Trino, a Trindade excelsa, gloriosa, bendita, habita em vocês, habita em mim. E aí a gente chegou no ponto de hoje. Como que essa implicação, como se aplica essa verdade absoluta sobre a sua vida? Se você parasse por um instante e pensasse, eu sou a habitação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito. Como isso impacta a minha vida? Como eu lido com o meu corpo, com essa habitação? Como eu lido com o meu falar, com o meu pensar, com o meu fazer? Como Deus tem se revelado através dessa habitação da minha pessoa? Vocês sabem que no Éden os relacionamentos foram quebrados. Primeiro com Deus, depois com o próprio homem, ele passou a sentir medo e vergonha. Com o outro, vocês viram que começou uma acusação ali, e com toda a natureza ainda geme por essa quebra de relacionamento. Como que vocês acham que Deus vai nos restaurar? Como vocês acham que Deus vai nos santificar? É através dos nossos relacionamentos. Começando primeiro com Ele, e depois com o próximo, e com toda a natureza. Eu meditei bem para falar isso para vocês, e eu quero dizer que essa habitação, para mim, ela é grandiosa demais. É como o Salmo 139, 6 fala. É demais, eu não consigo atingir, é admirável demais. Eu não consigo, eu tenho dificuldade para conceber como Deus se coloca habitando em nós, né? E eu acredito que, não só eu acredito que pode ser que algumas de vocês também tenham dificuldade de viver como templos vivos, como habitação do Senhor. Apesar de todo esse amor, apesar dessa trajetória enorme que Deus fez, desde a construção do mundo, para um dia ter um lar no meu coração, no seu coração. Mas eu também tenho certeza que nós não queremos mais agir como eles agiram, esquecendo dessa glória bendita do Senhor, permitindo, né, que um invasor entre e se sinta à vontade ali. Muitas vezes, esse invasor nos faz desistir dos relacionamentos. Normalmente, primeiro a gente desiste com Deus, a gente não percebe, mas primeiro a gente desiste com Deus, e depois a gente desiste do outro. Só que tem uma maneira pior ainda de fazer isso. Por vezes, a gente insiste em se relacionar com o Senhor ou com o outro sem amor, sem graça, sem perdão, sem servir. Eu convido vocês a refletirem quais são esses invasores. Qual o anseio que você tem no seu peito? Qual a dúvida que você tem sobre a sua vida, sobre a maneira que Deus vai tratar aquele assunto? Qual é a dor que te faz vergar? Qual é o erro que por vezes te acusa? Qual é a dificuldade que você enfrenta? Qual rebeldia insiste em ficar dentro de você? O que tem disputado o seu coração para que não seja um lar, para Deus estar com aqueles a quem Ele ama? O que impede você de refletir a glória de Deus que habita em você, nos seus relacionamentos? Eu sei que os erros dos outros nos afetam e a gente precisa perdoar. Eu sei que, por vezes, na dificuldade de perdoar,
a gente guarda mágoas. E mágoa é falta de perdão. E às vezes a gente até diz que perdoou, mas está ressentido do que aconteceu. Ou às vezes a gente está muito machucado por dentro, porque há tanto tempo a gente tem pedido ao Senhor e não acontece, e não acontece. A gente vai criando um estado de tristeza em relação à situação e em relação ao Senhor. Então eu queria dizer para você que no dia de hoje, aquele que habita em você, ele é a própria graça. A graça para cada fraqueza sua. A graça para cada oscilação sua. A graça para cada pecado com o qual você ainda luta. E a graça para a falta de demonstração de fé minha, sua e dos nossos filhos. Porque às vezes os nossos filhos não expressam aquela fé, aquele amor para o Senhor. E aquilo agita a nossa alma. Como se a gente expressasse direito. Como se a gente amasse o Senhor como Ele merece ser amado. Lembra, a aliança do Senhor é perpétua. Com a gente e com os nossos filhos. E mais ainda, com a descendência de geração em geração. Então, cada vez que você sentir vontade, desejo de estar em casa com aqueles a quem você ama, lembre-se, esse desejo vem do Senhor para você. Não é um costume seu, não é porque você não tem outro lugar para ir, não é um hábito, não é isso, não é uma tradição. É um chamado que Deus tem para nós. Porque nós somos templos vivos, habitação do Senhor. É um chamado como mulher, é um chamado como mãe, que deseja que os nossos queridos estejam em nosso lar. O nosso desejo é ser para os nossos filhos uma fonte inesgotável do amor do Senhor. A gente quer apoiar, quer suprir, quer orar, quer clamar, quer jejuar, quer interceder por eles. E por que a gente faz isso? Porque nós desejamos que os nossos filhos estejam na presença do Senhor. Então, em cada reunião que houver no seu lar, que o Espírito Santo te faça lembrar que você é templo vivo e você pode frutificar do Senhor a cada reunião em torno da sua mesa. E que quando você fizer isso, haja cura na presença daquele que te criou, te redimiu e que habita em você, Jesus. Lembre-se que Jesus ainda está trabalhando por um lar eterno. Ele ainda está preparando o lugar onde nós nos sentiremos plenamente em casa, junto deles e daqueles a quem Ele e a quem nós tanto amamos. Então, o meu pedido ao Senhor no dia de hoje é que Ele nos traga essa consciência da importância da gente se relacionar como templo vivo. Às vezes a gente acha que a gente não tem a resposta, a gente não tem como ajudar, a gente não tem como servir. Ele tem, Ele está em nós. Que vocês busquem nele para poder dele trazer vida nos relacionamentos. Eu queria pedir para a Shayla vir fazer uma oração por nós, pelas nossas famílias, para que Deus nos dê esse entendimento e que nós somos templos do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E que Deus está nos levando para o lar eterno, não só a nós, como a nós e os nossos filhos.